pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dispneia. E para que se aprenda mais sobre esse assunto, é necessário saber um pouquinho mais sobre o controle respiratório. Existe o controle respiratório central e o controle respiratório que é feito através dos sensores periféricos. Em relação ao controle central, o tronco cerebral regula a respiração automática, enquanto que o córtex executa a respiração voluntária. O buco contém o grupo de neurônios respiratórios dorsais e ventrais, sendo que o ritmo respiratório básico é gerado pelos neurônios respiratórios dorsais, enquanto que os ventrais apenas atuam quando há necessidade de aumento da ventilação. Então, o que mais chama atenção aí é os neurônios respiratórios dorsais. Na ponte, encontramos os centros reguladores, como o apnêutico e o pneumotáxico. A hipóxia, a hipercapnia e a insuflação pulmonar ativam o centro pneumotáxico, que em resposta ao estímulo pode aumentar a frequência respiratória em até 30 a 40 inversões por minuto. Já o centro apnêutico é responsável pela inibição da inspiração. Sensores periféricos. Os corpos carotídeos e os corpos aórticos respondem à hipóxia súbita com hiperventilação. Os corpos carotídeos se localizam na bifurcação das artérias carotídeas comuns e a extremidade nervosa desse sensor atinge os neurônios respiratórios dorsais lá no bulbo através do nervo glossofaríngeo, enquanto que os corpos aórticos atingem os neurônios respiratórios dorsais através do nervo vago. Esses quimioreceptores, no caso dos corpos carotídeos e os corpos aórticos, são sensíveis aos valores de PO2, de forma que quando o indivíduo apresenta um PO2 diminuído, eles são ativados, levando ao aumento da amplitude e frequência respiratória, ou seja, eles aumentam a ventilação do paciente. Essa resposta está diminuída em idosos e indivíduos que estão expostos à hipóxia crônica, como, por exemplo, indivíduos que moram em grandes altitudes e indivíduos que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica. Existem também quimioreceptores centrais, localizados no bulbo, que respondem às concentrações de PCO2. Existem ainda os receptores de estiramento, encontrados no parênquima pulmonar, os receptores C, encontrados nos brônquios, e os receptores J, encontrados nas paredes dos alvéolos, que transmitem os impulsos nervosos através de vias aferentes do nervo vago. Esses receptores de estiramento, os receptores C e os receptores J, eles são ativados frente à insuflação pulmonar, aumento do volume intersticial do pulmão, microembolismo, localizado na rede vascular do pulmão, e lesões químicas. Ainda se tem os próprios receptores que, quando ativados por insuflação ou estímulo mecânico, geram impulsos que alcançam o cérebro e modificam o padrão respiratório por meio da medula. Agora vamos falar mais um pouco sobre a dispneia. A gente já entendeu o controle respiratório feito através da parte central e dos sensores periféricos. Em relação à dispneia, é considerada uma dificuldade respiratória onde há uma anormalidade na frequência, no ritmo e ou amplitude da respiração. Então, tem esses três fatores da respiração: frequência, ritmo e amplitude. A dispneia pode ter tanto uma anormalidade nos três fatores como em apenas um. Ela é relatada pelo portador como uma sensação incômoda e desagradável. Pode ocorrer em idosos, pessoas que sofrem com ansiedade ou depressão, pessoas que têm disfunção ventricular esquerda e doenças respiratórias e em obesos. Geralmente o paciente refere falta de ar, canseira e respiração difícil. A investigação de dispneia deve abordar início de diagnóstico da dispneia, modo de instalação se for súbito ou progressivo, duração, fatores desencadeantes como se foi ambientais, se foi através de esforços, se foi por mudanças climáticas, se foi psicogênicos por alterações emocionais. Desculpem. A intensidade também, porque tem uma repercussão sobre a qualidade de vida do paciente. Os fatores que acompanham, como tosse, chiado, precordialgia e entre outros. Os fatores que melhoram, como medicação, repouso. Relação com o decúbito também é importante, então a gente vai ver. Quando for possível, quando não for possível o diagnóstico clínico, ou for necessário um melhor estudo de suas origens, será preciso a solicitação de exames subsidiários, como a espirometria, teste de detecção à hiperresponsividade brônquica, teste cardiopulmonar metabólico de exercício, além de exames de imagem como radiografia, fotografia, tomografia computadorizada. Em relação à classificação das dispneias, existe a dispneia psicogênica ou suspirosa. Ela está relacionada a conflitos emocionais e, no geral, ela se caracteriza por uma inspiração profunda e isolada do ritmo respiratório normal. A gente vê aí na figura, né? Existe uma respiração profunda e isolada do ritmo respiratório normal. Em crises de angústias, o paciente pode ter queixas vagas de sentir dificuldade de ar entrar nos pulmões, mas isso se deve ao fato de haver uma elevação de frequência e da amplitude respiratória de forma irregular e intermitente, nesses casos conflituosos, de conflitos emocionais. A dispneia metabólica surge durante os distúrbios de equilíbrio
de ácido básico, né, principalmente a acidose. As causas da acidose: envenenamento por etilenoglicol. Esse etilenoglicol é encontrado em líquidos refrigerantes, líquido no caso que refrigera, né, fluidos hidráulicos, e também por metanol. Ingestão excessiva de AS, diabetes mellitus descompensado, né, porque existe a produção de ácidos nessa patologia, insuficiência hepática pela incapacidade de metabolização do ácido, no choque, na insuficiência renal também pela incapacidade de eliminação. Ocorre um aumento da amplitude da frequência respiratória, que é a hiperpneia, com o objetivo de diminuir a concentração de hidrogênio por meio da eliminação do anidro carbônico. Então, ocorre essa hiperpneia, que aumenta a amplitude da frequência respiratória para eliminar aí o hidrogênio. Essa hiperpneia pode provocar dois diferentes ritmos respiratórios, o de Kussmaul e o de Cantani, né? Sendo diferenciados pela presença de períodos de apneia no primeiro, no caso com o de Kussmaul. No entanto, pode-se haver a presença de taquipneia, que aumenta a frequência respiratória e a diminuição da amplitude. Então, a diferença de hiperpneia para taquipneia é que a hiperpneia aumenta tanto a amplitude quanto a frequência respiratória. E a taquipneia é um aumento da frequência respiratória e uma diminuição da amplitude. A taquipneia também pode ser gerada devido à acidose metabólica em concomitância com hipóxia ou anóxia. Existe a acidose metabólica. E também existe essa diminuição de oxigênio aí do sangue. Ou ausência, não, ausência não, no caso de diminuição mesmo. Aí na figura mostra o ritmo de Kussmaul, né, onde se tem uma respiração, uma inspiração, aí depois tem uma pausa, depois tem uma inspiração, aí depois intercala o período de apneia, breves períodos de apneia. O de Cantani não tem esse período de apneia, e a taquipneia, no caso, que tem um aumento da frequência respiratória, mas não da amplitude. Em relação à dispneia neurogênica, são secundárias a lesões graves do encéfalo, né, tais como acidentes vasculares, tanto os isquêmicos quanto os hemorrágicos, inflamações como a meningoencefalite, traumas, intoxicações, tumores. Esses danos no sistema nervoso central podem gerar edema local ou generalizado, podendo atingir o bulbo e gerar dispneia, né, que é lá no bulbo que se concentram os neurônios respiratórios dorsais, ventrais, também tem a ponte. A dispneia neurogênica é caracterizada pela irregularidade das amplitudes respiratórias, como a respiração de viúva, também chamada de apáxica. É um ritmo anárquico, ou por uma diminuição importante da frequência, na frequência respiratória, no caso, que seria a bradipneia. Então, desculpem novamente. Então, quando se tem aí uma lesão grave no encéfalo, pode gerar uma dispneia neurogênica, geralmente aí vai gerar o ritmo de Biot, que é a apáxica, que é um ritmo totalmente anárquico, pode também gerar a bradipneia. A bradipneia é diagnosticada quando há menos de 8 incursões por minuto. Pode surgir também devido à depressão do sistema nervoso central por drogas, além de preceder a parada respiratória quando a fadiga dos músculos respiratórios. Então, além da bradipneia ser um sintoma que indique lesão grave do encéfalo, ela também pode aparecer quando se há uma depressão do sistema nervoso central por drogas, e também quando se há uma fadiga dos músculos respiratórios. Aqui, a respiração de Biot é totalmente anárquica, não tem um padrão específico. A dispneia na insuficiência pulmonar. A insuficiência pulmonar pode se instalar de forma aguda, com rápida deterioração das trocas gasosas e intensa manifestação clínica, como também pode se manifestar cronicamente, instalando-se progressivamente com manifestações sutis, que podem ser imperceptíveis para o paciente. Dispneias objetivas. As inspiratórias são acompanhadas ou não de cornagem. O que é a cornagem? A cornagem é uma respiração ruidosa, audível a certa distância, de tiragem intercostal, que no caso seria uma depressão inspiratória nos espaços intercostais. As expiratórias, as dispneias objetivas expiratórias, terão o abalamento expiratório. As dispneias subjetivas existem as provocadas por disfunção da musculatura respiratória, como por exemplo a dor, e as paroxísticas, que no caso acontecem em crises. Podem ser seguidas por sibilos e roncos, como no exemplo aí citamos a crise asmática, as crises asmáticas. Né? As dispneias, as dispneias de decúbitos, né? Como a trepopneia. A trepopneia é quando a dispneia inicia-se ou piora em decúbito lateral e desaparece ou melhora no decúbito lateral oposto. Esse tipo de dispneia pode surgir em qualquer doença em que há comprometimento de um dos lados pulmonares, como derrame pleural unilateral, paralisia do diafragma, entre outros. A dispneia na insuficiência cardíaca. Quando as dispneias são originadas por cardiopatia, elas são determinadas pela deterioração da função do ventrículo esquerdo. O caráter progressivo da dispneia é característico da insuficiência cardíaca. Ou seja, quanto mais grave ficar a dispneia, mais grave será a insuficiência cardíaca. Dispneias de decúbito.
indicam um grave comprometimento cardíaco, pode se caracterizar pela ortopneia, dispneia paroxística noturna e a secundária ao edema pulmonar. A ortopneia é o surgimento da dispneia quando se está deitado, havendo a necessidade de se erguer o tronco para melhorar a respiração. Pode haver a presença de estase da jugular pulsátil. É considerado um sintoma tardio da insuficiência cardíaca esquerda e, por isso, é considerado um indício de maior gravidade clínica dessa doença. A dispneia paroxística noturna já é uma dispneia que surge após o paciente ter se deitado para dormir. Geralmente aparece algumas horas depois que o paciente adormeceu. Então, aqui, tem alguma diferença entre a ortopneia e a dispneia paroxística noturna. Na ortopneia, o indivíduo tem alívio imediato com o decúbito elevado. Já na dispneia paroxística noturna, o alívio é conseguido apenas algum tempo após o paciente se sentar ou mesmo ficar em pé. No caso da dispneia paroxística noturna, o paciente ele deita e ele dorme, entendeu? Aí depois que aparece a dispneia. Na ortopneia, não. Na ortopneia, só o fato de ele se deitar, ele já pode se sentir, ele já pode se sentir sufocado. A fisiopatologia da dispneia paroxística noturna. A reabsorção de líquidos intersticiais acumulados em membros inferiores, na posição ereta, durante o dia, causa o aumento da pressão a nível de capilar pulmonar. Ou seja, toda essa reabsorção de líquido que foi para o interstício durante o dia, serão absorvidos quando o paciente está deitado. Então, vai aumentar aí o retorno venoso, aumentando essa pressão a nível capilar. Outra causa pode ser explicada devido aos sonhos provocarem aumento do débito cardíaco, depressão do sistema respiratório, diminuição do estímulo adrenérgico e consequente efeito inotrópico negativo no ventrículo esquerdo, também causando aí quase uma estase no capilar pulmonar, gerando um aumento dessa pressão nesse capilar pulmonar. Nos episódios mais graves, a dispneia paroxística noturna pode ser acompanhada de tosse não produtiva ou produtiva, além de sibilos e crises de broncoespasmos. Dispneias segunda o edema agudo de pulmão. Primeiro a gente vai falar sobre a asma cardíaca. A asma cardíaca, você tem o extravasamento de líquido para o interstício, né, devido a esse aumento de pressão aí na rede do capilar pulmonar. E essa água começa a, digamos que, exercer uma pressão aí nos brônquios terminais, gerando asma cardíaca. Ocorrem episódios paroxísticos de sensação de falta de ar, mal-estar, ansiedade, sudorese fria e palpitações. Pode ser relatado pelo paciente como sensação de chiado no peito, sendo que pode ter uma evolução para edema agudo de pulmão, porque a asma cardíaca já indica que está tendo uma água no pulmão, a água do pulmão já meio que já passou os alvéolos. Edema pulmonar cardiogênico. Existe o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. O estágio 1 é quando se tem a dispneia aos esforços, a dispneia 2 é quando se tem a taquipneia e a dispneia 3 é quando se tem o edema alveolar. O edema agudo de pulmão, pode haver o edema agudo de pulmão sem a instalação de uma clínica exuberante por abrupta, né? O edema agudo de pulmão. Ele vai ter sinais de insuficiência respiratória, como retração dos espaços intercostais supraclaviculares, batimento de asa de nariz e dilatação das fossas nasais. Tosse com expectoração rosa espumosa, estertores crepitantes e sibilos podem ser auscultados na base pulmonar de início, mas com a progressão do quadro pode ser observado em todo o pulmão. Sinais de baixo débito cardíaco podem surgir à medida que a PA reduz e instala-se o choque, né, no caso a pele pálida, que se torna cianótica, sudorese protusa e pulso filiforme. No final, o paciente apresenta-se obnubilado e com respiração agônica. São movimentos respiratórios aleatórios, comandados pelo centro bulbar na presença da parada cardiorrespiratória. A platicneia. A platicneia já é a dispneia que aparece ou se agrava na posição ortostática. Pode aparecer em pericardites, isso aqui é só uma observação, né? Pode aparecer em pericardites ou na presença de chantes cardíacos. Pode vir acompanhado de queda acentuada na saturação arterial de oxigênio, que no caso daria a platicneia ortodeóxica. Então, o que é a platicneia ortodeóxica? Quando se tem a dispneia em posição ortostática e que vem acompanhado de queda na saturação arterial de oxigênio. A dispneia objetiva de Cheyne-Stokes pode estar presente em indivíduos portadores de insuficiência cardíaca, independente de sua etiologia, mas quase sempre relacionado com maior gravidade do caso. Geralmente, essa dispneia é aquela que hiperventila, hipoventila e causa apneia. A gente vai mostrar na figura. Pode aparecer também na isquemia cerebral a nível do centro respiratório. Geralmente é uma dispneia que está presente em queda recorrente de saturação de oxigênio e ao despertar do sono. Essa dispneia de Cheyne-Stokes aí, ela está presente, principalmente na queda de saturação de oxigênio. Aqui é a respiração de Cheyne-Stokes, né, onde tem uma hipoventilação e hipoventila de novo e para.
é um ritmo respiratório, né?